que é o seguinte, como é que funciona isso? Como é que o servidor vai garantir que é você mesmo, que não tem vulnerabilidade, ou que, por exemplo, eu tenho que garantir que é você, que eu tenho que confiar em você? Como é que eu sei que aquela pessoa que vai estar acessando o sistema, que vai estar utilizando aquele sistema lá, que é seguro, relativamente seguro, como é que eu vou garantir que você é você mesmo? Quando você fornece o usuário e senha, é porque você já tem esse usuário e senha que foi entregue por alguém. Certo? A gente está falando de sistemas de informação, a gente está falando... Lembra que a gente tem dois tipos de usuário de sistema? Que é o usuário comum, nós mesmos, clientes e tal, usuário barra cliente, e os administradores, certo? Então, quando você já tem esse nome de usuário e senha, quem foi que te entregou? O administrador. Agora, o administrador, ele está seguindo o quê? O fluxo que pediram para ele fazer. Ou tu acha, por exemplo, que o cara está lá naquela empresa lá que fica... lá na Via Expressa, tô sendo gravado, eu não posso falar nada, né? Então, autenticação de dois fatores, né? é um dos processos de autenticação em dois fatores, isso evita, tá? Mas aí não é o caso daqui não, tá? Aqui o que acontece? O cara ele vai te dar o usuário e senha, beleza? E aí chegou para ele e vai enviar. Ele sabe se tu é um risco, se tu não é, tu vai deixar o sistema vulnerável, ele sabe disso? Não sabe, pô. Ele não tem ideia. Então ele vai te fornecer o usuário e senha. E aí, quando tu fornece o usuário e senha, ele vai aonde? Ele vai no servidor requisitar quais são o quê? As autorizações que você tem. Ah, eu posso acessar esse sistema, eu posso acessar esse sistema, eu posso acessar esse. Se tu é analista, tu vai ter acesso a determinados tipos de sistema. Se você é diretor, outro tipo de sistema. E assim vai. Então, depois que eu forneço meu usuário e senha, o que o servidor vai fazer? Ele vai retornar com as permissões necessárias para tu acessar o quê? O sistema. E aí ele retorna te dando acesso àquele sistema que tem para acessar, certo? Então, pessoal, processo de logon, para você já, por exemplo, conseguir, o primeiro de tudo, para você conseguir garantir que a segurança aí mínima, eu já vou ter o mínimo risco, eu fornecer o usuário e senha para uma pessoa, que eu vou saber que o João, a Anne, né? A Anne, ela só vai... se a Anne botou o usuário e senha dela, se o João colocou o usuário e senha, porque eles podem. Então, o servidor ele vai retornar as permissões de acordo com a tua função, de acordo com o que você pode e você não pode, beleza? Mas, com isso, eu tenho que estar registrado no servidor. Agora, se você deu o teu usuário e senha para alguém, aí, meu irmão, o problema é teu, aí não tem o que fazer, você simplesmente infringiu o quê? A política de segurança. A política de segurança, ela tem regra, ela é desenhada para a gente evitar isso. Mas a gente sabe, às vezes, até teve uma situação na minha vida uma vez, que um amigo meu estava mais para lá do que para cá, quase caindo que tudo, e teve uma situação que teve que passar o cartão dele. Na hora ele olhou assim para a gente, me dê aqui. Aí botou a senha dele. O cara não, desse dia, eu aprendi o seguinte, meu irmão, tu pode estar do jeito que for, não passa tua senha para ninguém. Tu não sabe o que vai acontecer. Infelizmente, pessoal, a gente não pode confiar com quem está do nosso lado. Infelizmente, tá? Então, cuidado com isso daí. A gente tem dentro de casa, a gente tem exemplo dentro de casa que a gente não pode confiar. Imagine pessoas que você está conhecendo aí no seu dia a dia, né? Então, cuidado. Às vezes o cara está ali 1 ano do teu lado, mas ele quer exatamente o quê? Às vezes nem a tua senha, que a tua senha ele descobre. Mas ele quer o teu usuário. Ele quer o teu nome de usuário e o teu e-mail para poder descobrir. Porque se ele sabe aí a senha, ele vai tentar quebrar de alguma maneira. Agora, qual é o teu e-mail? Se eu não sei qual é o e-mail, qual é o teu usuário? Se eu não sei, fica muito mais difícil. Tá certo? Então, cuidado. Eu vejo muitas pessoas mostrando coisas na internet, a necessidade de aparecer. Meu irmão, quando dá ruim, não adianta chorar. Já era. Aconteceu até um caso de uma situação aqui de um aluno nosso, de um negócio que aconteceu. Ele não tinha... Tipo, o usuário e senha dele passou para alguém e não tem aquele e-mail secundário de recuperação? O que a pessoa fez? Botou o e-mail dela. E aí, quando tu vai recuperar, vai para onde? Para o e-mail dessa pessoa. Mas aí é que tá, pessoal. Hoje vocês são alunos. E amanhã vocês vão ser o quê? A sociedade, ela é o que eu sempre gosto de falar disso, ela é contra os policiais. Infelizmente, ela é contra os policiais. Então, meu irmão, se uma coisa dessa acontece, o que vai acontecer no dia seguinte? O policial que deixou vulnerável, né? E aconteceu. Então, meu irmão, cuidado com isso daí.
Eu não gosto de jeito nenhum de dar meu telefone para outra pessoa utilizar. Eu não gosto, não é nem por questão de, o cara vai, sei lá, vai ler minhas mensagens. Eu não estou nem aí que ele vai ler minhas mensagens, mas de repente, se ele mudar minha senha ali sem eu ver do e-mail, então se ele for lá e trocar o e-mail secundário para receber, ou então se ele for lá e trocar o celular para receber SMS, né? Por exemplo, eu tenho um aplicativo que eu pago seguro, que eu faço muita coisa, e o cara vai lá e muda para receber SMS. Quem vai receber SMS é ele, então só basta ele baixar o aplicativo para receber SMS que já desloga do meu. Já me ferrei aí. Isso acontece muito diariamente. Aconteceu um negócio aí recentemente, até aconteceu comigo, que infelizmente eu tive que processar a empresa e ganhei. Galera, eu não tive nada a ver, foi um problema da empresa de atualização, ela deixou de ser um aplicativo para você fazer algum gerenciamento de custo e tal, o negócio deixou de ser para ser uma financeira. E nesse processo financeiro, você que trabalha em banco, você sabe, é muito sigilo, questão de dados de usuário, né? Então, nesse processo, eu não sei se foram ex-funcionários, eu não sei se foram a galera interna, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o que você precisa fazer naquele momento? Atualizar o aplicativo. Ele não te obriga? Quando você atualiza o aplicativo, lembra o que você está fazendo o tempo todo na internet? Enviando e recebendo. Enviando e recebendo. O nome disso é tráfego de dados, né? Então, quando existe esse tráfego de dados, é exatamente como o tráfego de automóvel. É o quê? Automóvel para cima e para baixo. Não é assim? Dados é a mesma coisa. Existe congestionamento, existe colisão, existe a mesma coisa com dados, pessoal. Então, vamos dizer que o cara está aqui nessa rua aqui, aí o cara sabe que você vai passar para essa rua, que no caso você vai atualizar teu sistema. Então ele sabe que de onde você está conectado para o servidor, você vai ter que ir lá no servidor, lembra do passo do logon? Você vai ter que ir lá no servidor, o servidor vai fazer o quê? Vai voltar para você, certo? Então ele sabe que isso vai acontecer. Aí o que ele vai fazer? Pô, vou saber onde é que está o servidor, por isso que eu acho que são pessoas internas, que eles sabem onde é que está o caminho do servidor, que a gente chama de rota, tá? Ele sabe onde é que está o caminho, ele sabe onde é que está você, beleza? E aí o que ele vai fazer? É como você estiver aqui, poxa, ele vai passar pela essa principal aqui, a Juca Sampaio, né, do Jacintinho. O que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando você. Na hora que tu passar, eu vou dizer, bora. Se fosse fisicamente eu faria isso, né? Bora, cadê teus dados? Me dá. Mas na verdade, o que ele faz? Na hora que o dado está naquela rota, eles desviam a rota para o servidor deles. E aí o que tu faz quando chega no servidor? Usuário e senha. Ou digital, ou rosto, eu não sei. Tu faz o quê? Tu se autentica. Né? Quando tu se autentica, o que acontece? Você tem acesso. Quando você tem acesso, ele também vai ter acesso. E aí o que ele faz naquele momento? Ele te subtrai. Então foi isso que aconteceu. Eu atualizei o aplicativo, alguém interceptou isso, e aí o que ele fez? Também foi meio que um erro meu, me ligaram lá, aí ele fez, você já atualizou o aplicativo? Eu fiz sim. Só falei isso? Sim. Ok, desligaram. E aí quando eu vejo lá, já tinha trocado tudo. Só que aí o cara foi esperto, eu também fui muito mais que ele, né? Eu consegui descobrir o nome dele, CPF, onde ele mora, eu consegui descobrir tudo, né? Consegui, vai e volta. Então, veja como é que é esse negócio de segurança da informação, veja como é que é esse processo de logon, veja como é que é essa questão de servidor, é tudo rota, pessoal. Então, é muito perigoso. Hoje, talvez vocês não sejam alvos, mas quando vocês for alvo, cara, talvez ele não vai botar na tua cabeça, mas ele vai observar o que tu usa no dia a dia. Então, ele vai observar uma coisa simples. Tu tem filho, teu filho nesse exato momento está em casa assistindo aula, ele está em casa assistindo aula, ele vai chegar pelo teu filho. Ele vai saber que teu filho usa o Zoom, ele vai saber que teu filho usa o Google Meet. Tua mulher vai todo dia levar. Então ele vai começar a descobrir as coisas, certo? E aí ele vai interceptar teus dados, na hora da rota ele vai desviar. E aí vai para o servidor dele. Aí tu acha que tu está usando um servidor correto, mas está usando o servidor dele, tudo registrado lá. Já era, entendeu? Inclusive o cara subtraiu todo o dinheiro que eu tinha, ele levou tudo. Foi foda. Mas passou, eu ganhei e foi bom. Bom, e aí a gente falando sobre a confidencialidade, é o que ela diz, zelar pela privacidade e sigilo dos dados, de tal modo que estes devem ser acessados ou visualizados somente por aqueles de direito. Ou seja, a informação só deve estar disponível para aqueles com a devida autorização. Então, a confidencialidade, ela vai zelar a privacidade o quê? Dos dados, e somente quem
as pessoas de direito que vão ser o quê? Autorizadas a ter acesso. Então, se eu sei que você tem acesso, Eduardo, é Eduardo mesmo, né? Daniel, é? Pô, jurava que era Eduardo. Confundo mesmo, foi mal, velho. E aí, Eduardo, por isso, tá vendo? Foi mal aí, velho. Então, Daniel, se eu sei que você tem autorização, certo? Se eu sei que você tem direito para acessar aquele dado e você vai manter o sigilo e a privacidade, porque você vai zelar isso, eu tenho que confiar em você. Beleza? Eu tenho que confiar em você. Mas isso tudo, ó, tem integridade também, que a gente pode ter em alguns lugares, se cair na prova, confiabilidade ou integridade está falando a mesma coisa, tá? E aí o primeiro princípio eu vou garantir que teus dados são confiáveis, porque se você tem autorização, lembra do usuário e senha? Então se você tem usuário e senha, se você pode acessar aquele sistema, então você já está o quê? Autorizado. Ou não, ou você não vai ter acesso, concordam? Ou então o cara não tem que ter acesso, porque se o cara tem acesso, por exemplo, se tu tem acesso a informações hoje do IPN, se eu te contratei, por que eu vou desconfiar de você? Pô, se eu te contratei, eu vou te dar acesso, eu vou te dar o usuário e senha para você ter acesso, beleza? Então, se eu te dou acesso para você acessar informações do IPM, então eu já entendo que você vai fazer o quê? Você vai zelar pela privacidade, pelo sigilo do lado, porque somente as pessoas de direito têm autorização, ou seja, somente você que tem autorização, então eu não preciso me preocupar com isso, beleza? Então, se eu garanto que você pode, se você é confiável, se você está zelando por isso, aí vem outro princípio que é a integridade, que quer dizer o seguinte, ó, garantir que os dados trafegados sejam os mesmos do início ao fim em um determinado trecho, ou seja, que a mesma mensagem gerada na origem chegue ao destino de forma intacta. Ou seja, se você me enviar, eu estou confiando em você, aí você me envia lá a mensagem ABC. Tu escreveu ABC, chegou no meu computador ABC, eu vou desconfiar? Não, eu simplesmente vou dizer, poxa, o Daniel, ele me mandou aqui ABC, então é o que? É ABC. Por quê? Ele vai, com esse princípio aqui, ele me garante o quê? Que a mensagem que saiu de onde? Da origem, chegou no destino intacta. Então eu não preciso duvidar, Guilherme, de você. Por quê? Tu já está zelando pela privacidade dos dados, pelo sigilo, porque você tem autorização. Então, se aquela mensagem ela chegou para mim, eu tenho que garantir que ela é íntegra, ou não? Sim, porque você não já tem, através do processo de logon, de usuário e senha, não tem, eu já garanto que ela é íntegra. Ou lembra do telefone sem fio, que o cara falava, o cara falava letra A. Quando chegava, falava que era o último, chegava A, B, C, D até Z. Não era assim o telefone sem fio? Então, para que não ocorra, entre aspas, um telefone sem fio, a integridade, ela garante isso. Ela garante que aquela mensagem que chegou para você, não desconfie. Aquele escreveu é a mesma coisa que chegou para você. Então, bola para frente. Por exemplo, aqui eu disse ABC, mas você poderia me mandar uma mensagem dizendo assim, compra um servidor de 2 milhões de reais. Eu vou deixar de comprar? Não, eu vou comprar. Porque eu tenho certeza que aquilo que foi você que redigiu aquele texto, aquela mensagem, então eu vou prosseguir o que foi dito, beleza? E existem outros mecanismos também de negação e tal, que não tem como o cara negar, tá? Beleza? E aí, ó, eu tenho a confidencialidade, eu confiei nos dados, eu confiei em você, certo? Que você tem autorização. Eu tenho aquela mensagem íntegra desde o início ao fim, ou seja, da origem ao destino, ela é íntegra. Eu tenho que acreditar, na verdade não tem que acreditar não, eu tenho que, na verdade, chegou, tem que dar procedimento. E o terceiro princípio básico, tá? Que é a disponibilidade. O que é isso? Os serviços e recursos do sistema estão disponíveis sempre que forem necessários, considerando a devida autorização do usuário requisitante. Galera, se meu sistema não estiver disponível, se ele estiver offline, eu já não garanto os 3 princípios básicos, ou seja, a minha pirâmide ela já não funciona, ou seja, eu já não tenho relativamente seguro, já não é seguro, já não garante segurança. Por quê? O meu sistema aqui, ele tem que estar disponível 24 horas por 7 dias na semana. Agora, eu uso ele por 24 horas, por 7 dias na semana, toda hora? Não. Mas sempre que eu precisar, ele está lá disponível. Um exemplo, o site do Detran. Tu acessa o site do Detran todo dia? Mas quando tu acessa o site do Detran, ele está fora do ar ou ele está no ar? Está no ar.
Quando tu quer pesquisar a tua placa e tal, não sei o que, veículo, não está lá pronto para você? Pronto, ele tem que estar disponível, pessoal. Certo? Então, esse princípio aqui a disponibilidade é aquele sistema, certo? Ele tem que sempre estar disponível 24 horas por 7, porque no momento que eu quiser utilizar, ele vai estar pronto. Certo? A gente em TI, a gente trabalha muito com esse negócio de sobe e desce, né? Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. A gente fala muito isso. O link subiu de novo, o link caiu. A gente fala demais disso. Por que é tão importante isso? Inclusive tem prazos mínimos de 1 a 2 horas para resolver. Né? E aí vem o link redundante, que até comentei em redes, que o cara bota o equipamento igual para poder assumir quando cai, enfim. Por quê? A garantia da disponibilidade ela é tão importante como a confidencialidade e integridade. Entendeu? Então, ela é muito importante. Pois não? Felipe, perdão. Isso aconteceu em 2016. A gente trabalhando, o dia estava normal e tal, e o sistema do banco, os caixas eletrônicos das agências de todo o Brasil, até o aplicativo, as operações pelo aplicativo, transferências, enfim, estavam inconsistentes. Né? E disseram, a diretoria do banco disse que passou uma mensagem para todos os ADMs de cada agência que hackers tentaram invadir o sistema do banco. Né? É um prédio que tem vários servidores. Aí, por medidas de segurança, o banco derrubou. Né? Por isso que gerava inconsistência no sistema. Aí eu queria saber, fazendo isso, como assim? Como derrubando o sistema previne contra o ataque de hackers? Como funciona isso? Eu tenho meu servidor principal, beleza? Que é o servidor do teu banco. E o que eles vão fazer? Que no caso é o servidor principal deles. Eu tenho meu servidor com as minhas informações, tá? Onde eu tenho aqui, vamos dizer que aqui é o banco. O que acontece no banco? Uma porrada de coisa. Vou verificar tua conta, dinheiro, pá, não sei o quê. Então, o que você faz dentro do banco? Requisição do servidor, requisição do servidor, requisição do servidor, requisição do servidor. Não é constante? O que tu faz sempre no banco? Acessa o sistema, o CPF do cara. Puf. Onde é que tá as informações do CPF do cara? No servidor, tá? Aqui, vou chegar lá. Aqui são os servidores, certo? Aqui é o servidor do cara do mal. Não sei se é com L, faltei essa aula. E aqui é o cara do bem. Bom é com U, né? E bem é com L, é isso mesmo, acertei. Então, o cara está o tempo todo lá requisitando, beleza? E aí, o que ele vai fazer? Lembra das rotas que eu falei? Não são rotas, né? Ele vai tentar, de alguma maneira, interceptar essa tua rota. E aí, quando ele intercepta essa tua rota, ele faz o que? O desvio. Então, tua requisição, ela para de ser para o servidor e começa a ser para o servidor dele, que no caso secundário, que é o principal todo. Daí já estudou como funciona o fluxo, já estudou tudo. Então, o que ele vai fazer? O espelhamento, ele vai copiar exatamente igual. E aí, quando tu está acessando o sistema, tô conseguindo ver o dado do Felipe. Então, tá funcionando. E aí, tudo para onde? Para requisição para ele. Aí, quando o banco tira do ar, o que vai acontecer? Não existe mais essa troca. Não existe mais esse tráfego de dados. E como não existe tráfego de dados, ele não vai conseguir desviar nada. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar apenas o banco parado e não vai ter nada desse lado aqui. Eu não vou ter. Se o servidor principal lá, o servidor está fora do ar, eu vou requisitar quem? Não tem como requisitar. Então, você está fora. Entendeu? Por exemplo, se o cara fechar essa rua aqui, tu vai passar por ela? Não vai passar por ela. Então aquele cara que está esperando para botar a arma na tua cara ali para te roubar, ele vai conseguir? Porque tu não passou por aqui, como é que ele vai conseguir? Não vai. Tu desviou, ó, foi para outro canto. E aí ele não te pegou. Mas só mas ele conseguiu, né? Por exemplo, desviar recursos, não é isso? Sim. Só o fato dos primeiros momentos ele ter recepcionado, sim, o servidor passou, ele conseguiu. Já armazenou. Aí, o que seria mais prudente, né? Com certeza o banco tem outros servidores. Mas por que o banco não desviou a rota para outro servidor? Porque ele não tem a garantia se o cara também não espelhou esse servidor. Se o cara não está de olho nesse. Ele não sabe disso. Então, melhor de tudo é o quê? Desligar da energia, tirar offline e cair. Por isso que eu já acho que eu já disse aqui isso algumas vezes. Não sei se eu disse mais.
Tá com dúvida se o cara tá te roubando alguma coisa, teu celular tá sendo invadido, o teu computador tá sendo invadido, a primeira coisa que tu faz é tira da tomada, velho. Tira da tomada. Tirou da tomada, o cara não tem como te encontrar. Desliga o teu telefone, o cara não tem como te encontrar. Entendeu? Ele não vai saber onde você está conectado, em que momento você está, ele não vai saber, ele não vai conseguir te achar. Certo? Então é como você desaparecer. Se tu desapareceu, como é que ele vai te achar? Não vai te achar. Entendeu? Então, o melhor a se fazer, claro, ele poderia fazer, galera, o banco se ficar parado vai perder tantos milhões, que não sei o quê. Se o banco ficar parado, é quase impossível isso acontecer. O banco ficar parado, pô, vou deixar de faturar, vou deixar de fazer. Inclusive, nessa pandemia, a galera falou muito isso. O banco parado, não sei quantos milhões por dia que perde. Então, eu não posso parar o banco. Mas, é melhor eu desviar a rota, tendo dúvida, ou simplesmente encerrar tudo que está ativo. Lembra dos ativos e dos bens? Que eu tenho que zelar por isso? Então, é melhor desligar tudo, que todos os meus ativos e bens vão estar desligados e o cara não consegue acessar. Então, é muito melhor fazer isso. Então, aí o que ele vai fazer? Aí o que a gente faz geralmente em TI? Eu desconecto e aí tudo que está conectado ao banco eu tiro. E aí eu pego um servidor, tem algum servidor redundante, aí eu faço o seguinte, eu conecto esse servidor e aqui não vai ter fluxo nenhum, aqui não vai ter fluxo mais, meu fluxo vai ser de onde eu estiver lá na minha central com meus desenvolvedores, com meus técnicos, ele vai ficar vendo como é que tá. E aí o que ele vai ver? Deixa eu ver as rotas. Né? Ele vai, eita porra, tem uma rota aqui, ó. Aí ele vai tentar descobrir o que é. E aí das rotas ele vai começar a ver quais portas, quais são IP, quais são o endereço MAC, aquilo que você vira em rede, quais são hardware, se é servidor, se é switch, se é roteador, ele vai tentar descobrir. Lembra do endereço MAC? Ele vai ver qual é o endereço MAC. Lembra do IP? Vai ver quais são os IPs, ele vai ver isso tudo, tá? E aí ele vai tentar fazer o quê? Bloquear. Então ele vai dizer assim, por exemplo, ele vai descobrir quem é os endereços MAC, que é o CPF, como fala, você não entra mais, você não entra mais, você não entra mais. Meio que vai bloquear. Mas o que ele vai fazer nesse exato momento? Cara, prudente demais para um banco. Ele vai pegar outro servidor, vai formatar e vai criar tudo do zero e vai substituir esse. Aí ele vai pegar o registro que está nele, o que ficou armazenado no disco rígido lá, e ele vai estudar tudo. Que são os históricos e os logs, né? Ele vai estudar tudo. E ele vai ver onde foi o quê? A vulnerabilidade que ocorreu. Entendeu? Onde foi que aconteceu a vulnerabilidade para que acontecesse aquele risco, para que acontecesse uma ameaça. Talvez a ameaça não foi concretizada, mas existia a vulnerabilidade e o risco. E aí, o que o banco fez para não se tornar uma ameaça? Cortou. Ele quebrou 3 barreiras que protegiam o principal, né? Isso. Que eram o que era o dinheiro, né? Que estava lá. Isso. Que eram os dados. Isso. Exatamente. Quebrou as 3 barreiras, aí o banco deve ter cortado a conexão. Isso. Eu tenho certeza, não vou dar 100% de certeza, mas quase certeza que o banco não foi penalizado nessa. Que não virou uma ameaça, ficou na vulnerabilidade e risco. E aí ele conseguiu interceptar. Mas assim, beleza, tem um banco que tem dinheiro para ter uma porrada de gente olhando o tempo todo, tem alerta, tem monitor, tem uma porrada de coisa que tá olhando. Mas, por exemplo, se tu tá viajando, tá longe, como é que tu faz? É difícil. Banco tem toda a estrutura do mundo, velho. Tá entendendo? Tem toda a estrutura do mundo para isso. Inclusive, tem o banco, ele cria uma empresa de tecnologia para isso. Né? Ele contrata pessoas, cria essa empresa para dar suporte para o banco. Tá entendendo? Então, já para isso. Tá entendendo? Então, é foda isso daqui, velho. Porque é muito arriscado. Tá demais vocês dois hoje, viu? Vou pedir para separar, viu? Tá começando a me atrapalhar aí. Beleza aí, respondido? Bom, voltando aqui para a disponibilidade, então sempre tem que estar disponível 24/7. Também tem outra coisa, pessoal. Se eu não tenho meu sistema disponível, eu também posso ajudar na ação dos caras lá. Eu posso ajudar. Porque quando subir, eu posso simplesmente fazer, desviar a rota também. Olha, quando subir, você vai ver que está online, sobe junto com esse servidor falso, sobe junto e substitui. Os caras sabem fazer muita coisa. Beleza? E aí, outros conceitos também surgem com grande relevância. Autenticidade, que garantir que determinada pessoa, o sistema é de fato quem ela diz ser, através de login e senha, que eu expliquei para vocês, em um computador, pois entende-se que o acesso é exclusivo. Então, esse princípio aqui de autenticidade, eu não consigo negar que sou eu. Poxa, se eu te dei um usuário e senha, você passou para outra pessoa,
Quero saber não, vou olhar para você, olha, velho, meu contrato é com você, eu te contratei, por que você fez isso? Ah, porque ele é meu amigo, então porque era minha mulher, por causa que não sei o que, beleza, vem aqui, velho. Pronto, o contrato está encerrado, vai embora, você está desempregado, certo? Por quê? Você não vai ter como negar, porque o usuário sim, ele é o quê? Exclusividade sua. Beleza? O da legalidade. O aspecto de legislação e normatização é fundamental nos processos relacionados à segurança da informação. Desse modo, isso aqui é muito importante, ó. Respeitar a legislação vigente é um aspecto fundamental e serve como base para aprimoramento e robustez dos ambientes. Ou seja, pessoal, a segurança da informação, ela não passa por cima da o quê? Da legislação, ou seja, da lei. Vocês estão estudando direito aí, você sabe. Então, vocês sabem muito mais que eu. Então, não tem como passar por cima. Eu tenho que o quê? Eu tenho que respeitar, ou seja, eu tenho que obedecer à legislação vigente. Eu não posso passar por cima. Por exemplo, se o cara que acessa um sistema de outro invade, o que é isso? A invasão, não sei o quê. Ou então o cara com estelionatário, se enquadra estelionatário. Aí, enfim, tem outros negócios aí que eu não sei muito bem direito, que o cara acaba se enquadrando. Então, o cara simplesmente não pode ser, não, ele fez uma subtração, ele acessou um sistema aqui, mas não subtraiu nada não. Eu falei, não, mas na lei está dizendo que ele tem que ser preso. Ou então, tu tá lá na empresa, ele pegou os dados da empresa e forneceu para outra pessoa. Ah, mas na política da empresa não tem dizendo nada, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer alguma coisa no artigo, ele vai ser preso. Então, a gente não pode passar pela legislação. A legislação sempre vem primeiro, tá? Para depois vir aí as políticas, etc. E através da legalidade a gente consegue garantir isso daí com respeitando a legislação vigente, tá? O não repúdio ou irretratabilidade, garantir que o usuário não tenha condições de negar ou contrariar o fato de que foi ele quem gerou determinado conteúdo ou informação. Tal princípio se aplica, por exemplo, na geração de uma autorização para a compra de determinado produto e depois o gestor responsável queira negar a autorização. Entretanto, utiliza-se mecanismo para que não haja possibilidade de haver a referida negação. Então, esse princípio aqui de não repúdio ou irretratabilidade é o seguinte: isso acontece muito, aconteceu já demais em empresa de TI. Eu chego para o Flávio e faço, Flávio, vai lá na impressora que deu um problema, troca ela, tipo, do 8º andar para o 9º. Pega do 9º e bota no 8º. E aí eu documento isso, mando um e-mail e aí eu então abro o chamado, o Flávio vai lá resolver. E aí chega o diretor e faz assim, chega a Ana e o diretor e faz, mas tu é louco? Aí me fala porque não era para fazer por causa disso, não sei o que, ela fez. Aí eu vou dizer assim, não fui eu não. Não fui eu. Agora, nesse princípio não repúdio, existe um mecanismo, pessoal, onde, por exemplo, o cara vai ter que abrir um chamado para ele fazer isso. Incrível que pareça, quando a gente tá, a galera de TI, quando o cara quer movimentar essa cadeira para essa aqui, se tem um computador, algum equipamento eletrônico, o cara tem que abrir um chamado. Por exemplo, muitas das vezes eu tinha que pegar o meu, tinha uma reunião em algum canto, e aí o cabo de rede que era espetado no meu computador lá, no meu notebook, ele era atrelado para os meus projetos, etc e tal. Eu não podia pegar meu notebook, tinha um monte de baia, um monte de sala, eu não podia pegar ele e levar. Por mais que tu visse um monte de lugar livre, eu não podia fazer isso. Eu tinha que abrir um chamado, simplesmente eu abri o chamado, o cara pegava o notebook e a gente ainda conversando. Aí eu falei, massa, né, velho? O cara só veio aqui para levar, ele levava lá, mas ele vai registrar no sistema dele que alguém pediu para ele fazer isso. E aí, automaticamente, o processo dele lá de link, eu não sei se ele vai esperar o link, se ele vai copiar, eu não sei o que ele vai fazer. Eu sei que naquela baia que eu for sentar, ou naquela sala que eu vou sentar, eu tenho que ter os mesmos acessos, as mesmas seguranças que eu tinha onde eu estava sentado. Aí eu digo, mas poxa, tu vai ficar 20 minutos, a gente chegou quer uma reunião comigo rapidinho. Sim, tem que ser assim. Por quê? Porque tudo não é documentado, então, com isso sendo documentado, abertura de chamada, etc., esse princípio de não repúdio, ele se aplica 100%. Porque eu não vou conseguir negar, né? Eu não vou conseguir dizer, não, eu não fui. Como você não foi? Está tudo registrado aqui. Está tudo bonitinho, dizendo como é que era. Então, não tem erro. A gente fazia muito, pessoal, um negócio chamado teste de resiliência. De 3 em 3 meses, a gente tinha que sair do prédio onde a gente estava e ir para outro escritório para a galera de TI, de rede, validar a rede. Né? Eles iam ver rota, eles iam ver IP, iam ver como é que estava a rede. Eles resetavam. Tinha que parar. Só que o meu projeto ele não poderia parar, certo? Como o meu projeto não poderia parar, a gente tinha que ir para outro setor. Meu irmão, eu estava vendo um telefone na minha frente, eu precisando, eu não podia pegar se eu não fosse autorizado.
Já aconteceu o caso de eu não levar equipamento, que eu não fui autorizado, chegou lá no outro escritório, dá problema, meu chefe falar, não foi autorizado? Não foi, então, velho. Porque se eu faço errado, eu caio aqui, ó, no não repúdio. Na hora que eu vou negar, eu vou dizer, não, mas Felipe, onde estava escrito que você poderia fazer? Em canto nenhum. Ou então, Felipe, tu fez, mas não era para fazer aqui documentado. Não tem como o cara negar. Então é muito amarrado, tá, pessoal? Isso é muito amarrado, é muito correto e realmente não tem como o cara negar. Isso acontece muito em TI, porque na hora de dar a bomba, meu irmão, é todo mundo tirando o cavalo da chuva. Na hora de dar a bomba, sempre a gente sabe que o elo fica para o quê? O lado mais fraco. A corrente vai estourar no elo mais fraco. Então, geralmente, aquele cara que está atendendo, aquele cara que está no computador. Então, vai ser ele que vai ser apontado. Né? Mas aí o cara vai dizer, eu atuava muito assim. Tinha tudo documentado, conforme e-mail, conforme não sei o que, eu não fiz parte disso, eu não tenho a ver, fui autorizado, acabou. Ninguém me demitia, ninguém me penalizava por causa disso. Agora isso acontece muito em TI, tá? Beleza? E aí a gente indo agora para a parte de segurança de redes, ó, a exploração de vulnerabilidades, ó, um computador pode ser infectado ou invadido e sem que o dono saiba participar de ataques, ter dados indevidamente coletados e ser usado para a propagação de códigos maliciosos. Mas o cara, ele só vai conseguir explorar a vulnerabilidade se existir a vulnerabilidade, tá? E aí, por exemplo, isso já aconteceu muito, não próximo da gente assim, que tu tá participando de ataque, você está subtraindo algo, você invadiu o servidor de alguém, o Leandro invadiu o servidor de alguém sem saber. A polícia vai bater na tua casa. Então, se você observar quantas vezes as pessoas já foram presas injustamente porque a pessoa usou o nome que não sei o que, isso que lá. Então, galera, tudo isso é por conta da exploração da vulnerabilidade. Só que aqui a gente está falando de exploração de vulnerabilidade em tecnologia, em TI, tá? Mas você simplesmente deixando a tua carteira com os teus documentos ali, já o cara já pode explorar, beleza? Ataque de denegação de serviço. Um atacante pode usar a rede para enviar grande volume de mensagens para um computador até torná-lo inoperante ou incapaz de se comunicar. O que acontece? Eu tenho aqui um servidor. Eu tenho um servidor A, beleza? E aí, lembra que o servidor ele não vai atuar sozinho, tem que alguém requisitar alguma coisa para o servidor. Então eu vou ter um sistema lá na minha empresa, sei lá, vamos voltar para o banco. Eu tenho um sistema lá na minha empresa, o que eu quiser, eu vou lá no servidor e, eu quero verificar os dados do Gabriel. Então eu vou acessar o sistema vai me retornar lá do banco de dados do servidor os dados do Gabriel. E vocês já viram que a gente tem uma porrada de servidor, né? Tem servidor para isso, servidor para aquilo, beleza? E aí, o que acontece? Pô, eu descobri onde está o servidor, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho lá na minha casa ou em algum lugar aí que eu esteja, um escritório, eu estou lá com o computador, o que eu faço? Eu começo a mandar um monte de requisição, um monte de mensagens indesejadas, ou seja, o que eu vou fazer com esse servidor aqui? Eu vou tornar ele inoperante. Então, mensagem indesejada, mas é cunho comercial, geralmente é enviado por e-mail. Aqui, geralmente, eu ataco diretamente o servidor, tá? Então, como ele diz, eu vou enviar um grande volume de mensagens para um computador até torná-lo inoperante ou incapaz de se comunicar. Então, qual é o meu grande objetivo aqui? Oi? Isso, exatamente. Ele não vai aguentar. Qual seria, tipo assim, para que eu quero fazer isso? Por exemplo, vamos dizer de IPM. O IPM, o concurso vai sair, o edital vai sair em maio, então vai bombar a matrícula, né? E aí, vamos dizer que o IPM ele só consegue fazer matrícula através do site. Outro cursinho também só consegue fazer a matrícula através do site. Aí eu estou lá na minha casa, eu sei que vai começar a bombar a partir de certo dia, aí eu começo a atacar o quê? O servidor do outro cursinho. E aí quando tu vai lá fazer a matrícula, tu não consegue. Aí tu vai um dia, tu não consegue, tu vai outro dia, tu não consegue. O que tu vai fazer? Vai desistir daquele lugar. Tu vai para o outro, porque está funcionando. Então isso acontece muito. Eu vou lá, tiro o teu servidor do ar, tiro o teu computador do ar e aí o caminho fica livre para eu fazer o que eu quero fazer, certo? E muitas vezes também o cara pode fazer o seguinte, lembra da rota, eu já tenho um servidor aqui pronto, esperando isso, vou tirar isso aqui do ar,
E aí eu não já sei qual é o caminho da rota, eu não sei qual é o range de IP, eu não já sei quais são os endereços MAC, já descobri. Então automaticamente aqui eu desvio a rota. E aí como ele está inoperante, eu vou ficar atacando, ele vai cair o tempo todo. Ele vai cair. Oi. Você consegue, por exemplo, você consegue identificar o servidor que está atacando? Sim. Você consegue? Sim, consegue. Agora, claro que ele vai estar, esse servidor aqui ele vai estar registrando em outros lugares. O primeiro lugar que tu vai chegar eu estou em Maceió. O primeiro lugar que tu vai chegar, tu vai dizer, meu irmão, cara, deixa eu ver aqui, o cara tá no Afeganistão, não vai estar. O cara tá no Iraque, não vai estar. Só que aí tu vai voltando, né? Aí tu vai ver, pô, o cara tá em Maceió. Mas até isso o cara já percebeu que você acessou. Ele, não, vamos embora que o negócio vai dar ruim. Então, o cara acaba fugindo, né? Mas eu consigo descobrir. Descobre. Tu acha que o cara que acessou o celular do Moro e do Bolsonaro, ele tentou não se esconder? Tentou, pô. Só que tentou. Ele estava em servidor em algum lugar. Os caras descobriram, inclusive na época, eu não lembro qual foi o país. Mas quando descobriram, falaram que o cara não estava no Brasil, né? E aí depois de um tempo falaram, não, o cara tá no Brasil. Entendeu? Foi por etapa. Daqui a pouco, o cara tá em tal canto. Daqui a pouco, achamos o cara. É assim, demora um pouquinho, mas vai achar. Tá entendendo? Porque ele vem tudo da engenharia reversa, né? E aí, voltando para cá, eu já desviei a rota, tu tá autenticando no meu servidor que eu quero, e aí eu fico atacando o teu servidor principal. O cara de TI não sentiu, você não sentiu o que? Ver se o cara tem saldo, se ele pode tirar dinheiro, se ele pode transferir, se ele pode pagar uma conta. Então vai funcionar, porque tu não tá conseguindo, né? E a galera é muito esperta, pessoal. A galera simula realmente tudo. Antes deles fazerem isso, eles já simularam antes de como é que ia funcionar. Então eles viram que funciona corretamente, aquilo que eles querem é só botar em prática. Beleza? Então ataque de negação de serviço é dessa maneira. O cara torna inoperante o computador do servidor. Tá? Funciona muito. Eu quando comecei aí, no início da minha carreira, que eu ficava no Wiki, a galera me dizia, velho, se você abrisse um ping pro host, que o host é o quê? Lembra o que é host.no? O que é isso? É o nome de um dispositivo conectado na rede. A gente pode chamar de host.no, tá? Então a galera dizia, pô, cara, pega o host dele e aí tenta enviar fica pingando para esse host que vai cair. Eu consegui derrubar algumas pessoas, mas antigamente era muito falho isso. Mas o cara derrubava, um segundo depois ele estava online de novo, porque eu não tinha como segurar ele offline, né? Não tinha máquina para isso. Mas imagine que são vários computadores fazendo isso para você nunca mais acessar. Porque, primeiro momento que eu te derrubo, tu vai ficar um segundo fora, mas vem outro derruba, outro segundo fora. No final de tudo, tu tá 1 minuto fora, 1 hora fora. Enfim, vai somando. Quantas máquinas existem, quantos robôs existem, né? E assim vai. Beleza? Ataque de força bruta. Computadores conectados à rede e que usem senhas como método de autenticação estão expostos a ataque de força bruta. Então, pessoal, quando tu tem senha como método de autenticação, fica mais fácil esse ataque, porque o cara vai querer descobrir qual é a tua senha. Por isso que a gente está migrando esse negócio de senha para digital, que é a biometria, né? A biometria não se restringe só... Oi? Face ID. O Face ID, ele é uma biometria, tá? Então a biometria, ela não somente é através dos dedos, tá? Ela é uma característica que é sua. Seu rosto não é uma característica sua, então é biometria também, tá? Então, ó, a senha eu vou tentar quebrar a tua senha. Eu vou ficar lá, por isso que não é força bruta. O que é ser bruto? É o cara quebrar na brutalidade, né? Então eu vou lá tentar descobrir até, né? Aí eu começo com a letra A, número 0. Aí eu vou, letra B, número 1, assim vai. Tem uma hora, se tu bota um robô lá rodando pra isso, o robô vai ficar rodando infinitamente até descobrir. Por isso que a gente sempre recomenda botar caractere especial, né? Porque fica mais difícil, dificulta mais. Galera, sempre bota a senha de vocês um arroba, um sei lá, um traço, não sei, um número, dê o jeito de vocês aí para colocar, porque se vocês não fizerem isso, enquanto alunos, eu repito, vocês não são alvos, mas depois de policiais vocês vão ser alvos. Imagine, vamos falar um cara aqui que está o tempo todo com a cara tapa, que é aquele Evandro Guedes. Imagine a quantidade de olho gordo que tem naquele Evandro Guedes. Imagine quem é Alphacom, né, com o curso dele. Imagine quem não quer acesso a um sistema da Alphacom. Quem não quer de graça. Quem não quer estar no lugar dele. Imagine quantas pessoas existem. Vocês sabem que tem inveja por aí, né?
E tem cursos como do tamanho do IPM, que o cara ele cresce pisando em cima dos outros, né? Então, quanto eu vi alguns vídeos dele dizendo, meu irmão, eu sou alvo mesmo, a galera vem, mas eu tenho equipe foda. Ele bota a equipe dele lá em cima, né? Ele, pá, não sei o que, aquele jeito doido dele, mas pode atacar, meu irmão, pode atacar tanto tecnologicamente como fisicamente, vem de frente que tu leva. Então ele fala, mas ele tem uma equipe boa para isso. Mas, meu irmão, é ataque o tempo todo. É ataque o tempo todo. O que a galera mais faz no Alphacom, sabe o que é? Derrubar o sistema do Alphacom. Só que ele caiu, já levanta automaticamente. Ele já tem outro servidor para isso. Então o que mais faz é isso. Uma vez eu vi ele falando, inclusive quem mandou foi meu pai. Olha, falando de tecnologia. Aí quando eu vi ele falando história indignado. Você aí que tentou derrubar meu servidor, ficou um segundo fora. E agora, ó, eu já tenho tantos mil vendendo, viu? Já vendi tantos mil, viu? Derrube de novo. Que aí você faz... Então, velho, é o tempo todo a galera querer derrubar. Então cuidado nisso aí, tá? Galera, se ele tivesse, por exemplo, o servidor dele uma senha frágil, um usuário frágil, era simples do cara derrubar, né? Então ele acaba dificultando. Não sei se vocês já pegaram alguma senha que alguém gera para você de algum sistema. É sempre uma senha gigante, aí tem jogo da velha, asterisco, arroba, enfim. Mesmo assim o cara não tem como descobrir, né? E aí quando tu vê, velho, tu olha assim e fala, como é que eu vou decorar isso? Né? Então, você para decorar já é difícil, imagine para um sistema tentar descobrir, é mais complicado ainda. Tá? Temos o ataque de personificação. Um atacante pode introduzir ou substituir um dispositivo de rede para induzir outros a se conectar a este, ao invés de dispositivo legítimo, permitindo a captura de senhas de acesso e informações que por ele passem a trafegar. Eu venho para o IPM todo santo dia. Primeira coisa que eu faço para o IPM é me conectar na rede JAS. Estou lá me conectando na rede JAS. E aí, um cidadão aqui, um aluno aqui, faz, olha, tô ligado. Aí o cara faz, o Flávio tem grande chance de passar. Vou ficar de olho no Flávio. O João tem grande chance de passar, vou ficar de olho. E aí tá mais perto do concurso, aí ele sabe que tá com o pé dentro, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar outro roteador com o mesmo nome. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um jeito de ali tirar um pouco da tomada. Ele vai dar um jeito de acessar esse aqui e botar apenas para um IP navegar. Você vai estar achando a rede sem fio, mas você não vai estar conseguindo navegar. Mas, se você tentar conectar nessa rede aqui, geralmente ele pode fazer assim, ó, galera, que tu não vai nem perceber. Já se ponto. Não vai nem perceber. Inclusive a senha lá da serraria era IPM, o nome do usuário da rede sem fio era IPM, eu troquei para IPM ponto. Ninguém nunca me questionou sobre isso. E o cara conectava. Era a mesma senha, então o cara conectava. Né? Ninguém nunca me questionou. Inclusive eu falei, vou fazer algo que ninguém vai me questionar, mas tá aí, é uma vulnerabilidade que as pessoas acabam deixando sem saber. Aí tu tentou conectar aqui, tu não conseguiu, tu vai fazer o quê? Tentar conectar aqui. Funcionou, botou a senha, conectou, tu vai se preocupar porque tu não conseguiu. Aí aqui tu vai estar navegando, normal. Só que aí tu vai estar mandando informação para onde? Pro atacante. Ele vai estar guardando aquela informação. E aí o que ele fez? Fez isso, ó. Cadê? Ele substituiu, ó. Substituir um dispositivo de rede para induzir este. Ou seja, ele substituiu o principal, botou outro e você está achando que você está no principal. Mas na verdade você está conectado no dispositivo dele. E aí tu nem percebe isso. Quando tu vê já é tarde. Isso acontece, sabe quando? Quando tem algum local público. Você está no shopping, você está, por exemplo, você vai no restaurante, você pede, me dá Wi-Fi. Primeira coisa que você faz é isso, né? Qual é a senha do Wi-Fi? Foi onde que eu estava esses dias que... foi na semana passada, eu fui dar aula lá no Êxitos, aí lá de São Miguel dos Campos, e aí meu 4G estava meio ruim. A galera falou, conecta aí no Wi-Fi. Aí eu olhei para o ambiente do colégio todinho, eu vi uma desorganização tão grande, até o computador que me deram, meu irmão, deu um problema lá, eu perguntei para a minha secretária o que eu faço. Ela disse, e eu sei lá. Aí eu já, né, eu falei, meu irmão, que desorganização da porra. Conecta no Wi-Fi, tu acha que eu conectei? De jeito nenhum. Falei, meu irmão, melhor galera, vou dar aula aqui só falando, escrevendo, tá? Depois a gente vai embora, depois eu melhoro isso. Não faço, cara. Eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu sei disso tudo. Entendeu? Então eu sei que, poxa, eu não tenho R$1, se tu olhar, eu tenho R$4 na minha conta. Graças a Deus que tudo pago, mas eu tenho R$4 na minha conta. Tem R$1 direito. Mas
meu pai, minha mãe, será que não vai querer ameaçar essas pessoas? Será o pessoal da minha família? Se o cara quiser matar, me mata, já era, velho. Mas imagina o cara ficar extorquindo algo, fazer alguma coisa. Então, né, eu evito. Mas eu evito muito mais por conta desse ataque de personificação aqui, cara. Eu fico nessa cabeça. Às vezes é até chato isso, mas eu fico, meu irmão, será que o cara substituiu? Será que é isso mesmo? Eu não sei qual era, se era Jace ou Jace ponto. Eu não sei se lá era, eu não tenho ideia. A primeira vez que eu estou acessando, será que era aquele mesmo? Será que a galera não mudou? Então eu duvido muito sobre isso, né? É até ruim isso pra mim, porque tudo eu desconfio, mas eu não sou enrolado, apesar que aconteceu um negócio aí com o PagSeguro. Mesmo sendo assim, aconteceu com o PagSeguro. Então, beleza? E a segurança física, lógica e controle de acesso. Segurança física. Podemos citar diversos elementos que são considerados como recursos para a segurança física e vamos conhecer alguns. A gente tem o no break, ou o UPS. Se cair na tua prova falando de no break ou falando de unidade de alimentação ininterrupta, que é o UPS, ele vai estar falando de quê? Da mesma coisa. Então, na tua prova, qual a probabilidade dele colocar o nome no break ou colocar o UPS? UPS. Mas se ele colocar o no break, talvez o cara que botou a questão lá, ele quis botar no break, mas a probabilidade de botar a unidade de alimentação ininterrupta é muito maior que no break, porque no break todo mundo sabe que é no break. Beleza? Agora o PS, quem é que sabe o que é? Só quem está estudando aqui comigo, né? Então vamos lá. São sistemas munidos, você já conhece, que é esse aqui, mas são sistemas munidos de bateria que são capazes de armazenar energia e fornecer corrente elétrica aos demais equipamentos por um período limitado, tá? Geralmente esse período aí é 30 minutos, 2 horas, enfim. Segura. Quando cai a energia, ele segura. Ó, é isso. Assim, em caso de ausência de energia, esses equipamentos possibilitam o funcionamento dos equipamentos por um período suficiente em que os administradores da rede podem atuar com vistas a mitigar perdas. Então, para que serve no break? Caiu a minha energia, ele vai segurar ali o tempo suficiente para que a equipe de TI atue para resolver aquele problema, para mitigar, como diz aqui, para mitigar as perdas. Então, caiu a energia, pode ter certeza que o cara que vai tomar um cafezinho na hora, ele vai se virar para resolver. Claro, lembra lá da energia quando aconteceu no Nordeste? Meu irmão, perguntei para os amigos meus que estão contra servidor, os caras endoidaram. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, porque é difícil isso acontecer. Quando foi a última vez que a gente ficou muito tempo sem energia? É difícil isso acontecer. Mas quando acontece, já era. Aí o cara passa 2 horas ali, já era. Aí tu tem uma empresa, qualquer empresa que vocês trabalhem, tu acha que tem condições de ter um gerador? É difícil. Pô, é difícil. Geralmente prédio, quando tem gerador, ele só tem para as áreas comuns, então é muito caro você manter. Só para as áreas comuns, tu vai ficar sem energia. Tu vai ficar sem energia, né? Então, é difícil, o custo é muito elevado, porque o no break, o gerador, ele fica ali só o tempinho, na verdade ele fica ali para você não usar, né? E aí tem um custo de combustível, vocês vão ver aqui, acaba sendo... Lá vocês têm gerador? Tem não, né? Então aqui, pessoal, no break ele vai atuar o tempo mínimo, o tempo necessário para que você resolva aquele problema, tá? Para que você mitigue aquela perda, aquela falha, tá? Já os geradores, seguindo a mesma linha do no break ou do UPS, o gerador também tem como propósito manter o sistema em operação frente a eventual falta de energia. Entretanto, estamos falando de um período muito mais de sustentação, podendo ser prolongado facilmente. Mas para isso, uma vez que se utiliza combustível como fonte de energia. Então, pessoal, ele vai ficar o tempo necessário que eu quiser. Porque eu preciso o quê? Apenas alimentar ele com combustível. Então, cada vez que eu vou alimentando ele com combustível, ele vai estar segurando a minha energia. Agora, qual é o custo que eu vou ter para isso aqui? É absurdo. É absurdo. Se eu estou falando, por exemplo, vou dar um exemplo de uma faculdade. Uma faculdade, por ser grande, muitos alunos, etc., o cara tem que ter um gerador. Agora, um lugar menor, sei lá, uma empresa, tipo o nosso curso aqui, ou a empresa que vocês trabalham. Eu acho que é difícil a empresa que vocês trabalham tem gerador? É quase, tem, na tua tem? Pronto. Então, quando acaba a energia, mantém lá. Né? Qual é o ramo que trabalha? Unicompra, né? Pronto, tá aí, um supermercado. Oi? Tem que manter a loja. Por quê, velho? Porque quanto que ele perde se ele ficar 1 hora parado? Muito.
Muito, e também tem alimento, tem muita coisa, né? Na verdade é o seguinte, eles devem fazer a pergunta para ele lá, se eu ficar parado esse tempo, quanto que eu vou deixar de faturar, mas quanto que vai estragar, quanto que não sei o que, então ele faz, e quanto que eu vou pagar de combustível e para ter lá o meu no-break, o meu gerador funcionando, quanto que eu vou, qual é, ele faz essa relação. Eu tenho certeza, se a galera do Unicompra sentasse lá e falar, meu irmão, é muito melhor a gente perder aí e não ter um gerador, eu tenho certeza que eles não teriam um gerador, porque é tudo baseado, no final das contas, quanto que eu vou economizar. Né? É tudo baseado nisso. Então o gerador, ele segura, por isso que a gente tem muito evento gerador. Né? Quando vocês veem aqueles eventos que tem gerador, provavelmente o gerador ele só está lá para alguma instabilidade, para alguma queda, alguma coisa, é difícil ser ele, mas também tem lugar que não tem energia chegando. Eu já fui para lugar que não tinha energia chegando, e só o gerador que funciona. Beleza? Temos o site físico redundante, busca-se criar outro ambiente que seja capaz de assumir a operação em caso de catástrofe que prejudique o ambiente principal. Para tanto, é muito importante que os dados sejam armazenados e replicados, seja online ou em fitas e equipamentos disponibilizados em outro local. Então, como o nome aqui já diz, é o seguinte, eu tenho lá a minha empresa, ou então servidor, o data center da minha empresa em um local A. O que eu vou fazer? Eu vou criar um site físico redundante, ou então um outro local que o que contém no A vai conter no B. Mas isso aqui, o B, ele só vai entrar em operação, é que nem o nosso plano de saúde aqui, galera. É que nem você só vai pro médico se você ficar doente. Ou tu simplesmente eu pago o plano, eu vou lá visitar o médico. Não, só se você ficar doente. Quando tu tem o quê? Tu paga 12 meses de plano de saúde. Quantas vezes que tu vai no médico? É poucas, baseado no que tu paga, né? Mas quando tu tá doente, o que acontece? Tu quer ter o plano, ou não? Ou tu quer ir para o SUS? Tu quer ter o plano, tu quer ir para o hospital mais próximo, o hospital bom, né? Mas quando tu tá doente, ele tá lá pronto para você. É exatamente aqui. Eu não quero usar o site físico redundante, porque se eu usar ele, aconteceu o quê? Uma catástrofe. Então, aconteceu uma explosão, aconteceu alguma coisa, eu não quero usar. Não é minha intenção usar. Mas se aqui já era, esse aqui assume na hora e tua operação ela não para. Eu tenho certeza que o Unicompra, ele tem um site físico redundante, até porque ele tem um monte de loja, ele tem um site físico redundante, no mínimo aí deve ter 3. Sabe quanta loja tem? Do Unicompra? 22. Pronto. 22 e... Geral? Pronto. Pronto. Um monte de vendas ele faz. Ele não pode ficar parado, certo? Eu tenho certeza que ele tem no mínimo 3 espalhados por aí. E eu digo mais para você que não é nem Alagoas. Por quê? É tudo longe. Claro que o servidor principal ali perto vai estar perto de vocês, mas o servidor onde armazena todas as informações importantes ele vai estar longe. Porque se acontecer algum problema, se o cara diz, eu sei que é ali no Estela Maris, eu odeio o Unicompra, ou então aconteceu isso até com uma pessoa parecida lá em Recife. Vocês já ouviram falar do Ponto do Açaí aqui? Infelizmente o cara do dono do Ponto do Açaí, ele mandou tocar fogo lá numa Casa do Pará em Pernambuco. Depois vocês botam aí para ver no Google. Eu falei que eu vou queimar as caras, eu vou queimar as caras. Bom, é aí porque Casa do Pará é da amiga da minha mãe. Foi uma mulher que começou do negócio pequenininho na garagem de casa e cresceu e virou franquia. Galera, tem vídeo mostrando os caras, 3 caras entram com a moto dentro da Casa do Pará, abrem o tanque da moto, derruba o gasolina e toca o fogo. E aí, vamos dizer que isso é a sala deles servidores. A empresa dele vai parar por quanto tempo? Quanto tempo até que ele restabeleça tudo, que ele crie tudo? É uma semana, velho. Então, por isso que é interessante você sempre ter esse site redundante aí, se você tiver condições, porque você não vai ficar preocupado se acontecer. Se acontecer um problema no teu principal, tu assumiu o teu secundário, aí tu tem tempo suficiente para levantar de novo o teu principal. Fala, Leandro. Mas tem outro, ele não está preocupado. Tu acha que ele está preocupado? Não, porque tem outro que vai assumir. Beleza? O CFTV, que aqui todo mundo conhece, que é câmera, né? Temos aqui a utilização de câmeras para registro e visualização dos ambientes de uma organização e é um meio eminentemente reativo, uma vez que, na maioria das vezes, é utilizado para gravar o vídeo e se utilizado posteriormente para análise.
já aconteceu o problema, eu vou ter que descobrir as pessoas, vou ter que ir atrás das pessoas, aqui eu não tenho muito o que fazer. Já era, já foi, subiu, traiu, eu vou atrás para tentar recuperar, mas o dano já foi feito. Foi que eles olhem para a câmera. Inclusive eu recebi um vídeo um dia desse, o cara vai assim para a câmera, tá ligado? Aí os caras são muito afoitos, velho. Os caras são muito afoitos, falou? Não. Os caras são muito afoitos, velho. Dá dedo, né? Teve até um cara que defecou, velho, na frente da câmera. Ó, o quinto aqui nós temos a trava de equipamentos. As referidas travas podem ser utilizadas tanto para impedir a utilização de determinados recursos, como bloqueio de porta USB, essa trava aqui, ó. Isso aqui a gente utiliza muito em empresa de TI, utilizava mais o lock cable, ou unidade de DVD, de forma física, como também no intuito de não possibilitar o furto de notebooks. Isso aqui é uma obrigação você utilizar a empresa de TI, é obrigação. Tá? Acho que a empresa que você trabalhou também era, né? Isso aqui é obrigação, galera. Você assina um contrato dizendo que teu computador tem que estar preso o tempo todo. Ele só pode estar solto se você estiver com ele. Na hora que você se ausenta, ele tem que estar preso no lock cable, não pode sair de jeito nenhum. Agora, claro que a empresa te dá estrutura para isso. Você tem um lugar para prender e tal. Então, isso aqui é obrigatório usar. Agora, existem configurações dentro do Windows que a gente desabilita o USB quando ele está travado. Então não precisa muito usar essa trava, mas essa aqui é obrigatória, tá? Isso aqui é obrigatório. Quando você não usa isso aqui, já aconteceu várias vezes. O cara faz o seguinte, o cara está trabalhando, aí ficou com preguiça, o lock cable está na máquina, está na mochila, aí tá bem ali aí o cara tá aqui, acabou de sair de uma reunião, aí o cara, pô, não vou botar o lock cable, vou correr pro banheiro. Aí nessa hora tem um cara que é responsável por isso, por verificar, certo? Que é o segurança, pode ser o fiscal, que geralmente é o segurança. Ele vai, ele pega aqui, e na hora que ele vê, ele leva. E aí, meu irmão, é chato demais. Enfim, a empresa vai te dar uma advertência. Enfim, é um negócio que tu vai olhar, aí simplesmente ele vai chegar assim e vai dizer: baseado no seu contrato, na cláusula tal, você não pode deixar o notebook. Portanto, se for rescindente, você está demitido por justa causa e você vai pegar uma penalização para a empresa, você vai pagar alguma coisa. Enfim, a empresa dá um jeito de tirar o dela da reta também e te prejudicar nisso aí. Mas te prejudicar? Sim, porque você sabe qual é a regra e você infringiu a regra. Isso aqui, galera, beleza, foi o segurança. Mas se é um funcionário que acabou de ser demitido, tá com raiva, ele mete embora e sai correndo, né? Ele vai embora e já era. Inclusive até eu brincava, vou fazer, meu irmão, o meu com lock cable, ou na hora de ir embora, botar na minha mochila e ir embora, o cara botar a arma na minha cabeça, não vai dar nada, que eu vou entregar mesmo, eu vou fazer o quê? E aconteceu já, a gente tinha celular e computador, uma menina foi roubada, mas ela tem prazo de 2 horas para avisar São Paulo, ela liga para uma central, que inclusive é 0800, fui roubada, ela vai dizer qual é o teu CPF, mas na verdade é o PID, qual é o teu PID, qual é o teu EID, aí você vai falar, pronto, tudo é bloqueado naquela hora, já a polícia já é acionada e aí vai atrás, enfim, aquele equipamento não vai mais funcionar. Então tem uma imagem dentro do sistema operacional que é como se fosse explodindo, ela apaga tudo, ela desconfigura tudo. Pode estar onde for, quando ele liga na tomada, automaticamente faz isso daí, é instantâneo. Agora, isso me perguntar como é que funciona, eu não sei, eu sei que funciona legal, beleza? Funciona bastante. Temos o sexto aí, que são os alarmes. Temos aqui um sistema de aviso que pode ser considerado no seu aspecto físico como alarme de incêndio, como no aspecto lógico como alarme lógico de rede. Aqui geralmente alarme avisa a gente se tem um ataque, ou então se o servidor caiu, ele avisa a gente, mostra, por exemplo, está aqui, viajando na maionese, o monitor está ali, aí de repente o servidor principal caiu. Oi? Pode ser um aviso igual do antivírus, mas geralmente a gente bota um som bem alto, né? E fica bem vermelho o monitor. Aí tu vai ficar o tempo todo assim, né? Olhando pro monitor, trabalhando, né? Aí quando acontece, tu cai o taco, tu já olha, já vai lá restabelecer. Mas alarme ajuda a gente também. Ou, por exemplo, se o cara invadir um local que não é para invadir, o barulho é bem alto, né? Você, não sei se não tem esses alarmes de senha, né? Que é um barulho do caramba. Geralmente os servidores de data center têm esses alarmes, que aí quando o cara entra, já aconteceu uma vez que o segurança errou a senha, mesmo é tão alto que nem no telefone dá para falar, mas é para chamar a atenção mesmo. 7, nós temos as catacas, a partir da utilização de senhas crachá, smart cards,
entre outros, pode se restringir o acesso somente às pessoas autorizadas em determinados locais. Então a catraca já é algo que inibe muito o acesso de muitas pessoas. Por exemplo, não vou dar uma senha, vou dar um crachá. Vou dar uma crachá para a Anne. Beleza, o cara pode botar uma arma e ela dar o crachá. Mas também pode dar a senha, botar uma arma e dar a senha. Mas um crachá é uma coisa intransferível, é seu. Eu sei que você vai lá simplesmente colocar o crachá, você vai ter acesso. Então catraca funciona muito. E é uma das coisas que eu brigo muito para a gente ter aqui no IPM, porque é caro. Mas eu quero ter... Oi? Pode ser biometria também, né? Eu brigo muito, mas em breve a gente vai ter catraca ainda. No primeiro momento que a gente tiver recurso, a gente vai ter catraca. Porque só vai entrar na aula quem tiver permissão. Pode ser também, pela leitura de QR Code, né? Pode ser. A catraca, a forma que tu vai entrar, diverso, né? Mas o que a gente utiliza muito é senha, crachá, smart card e até biometria, né? O que a gente utiliza mais. Biometria, né? Pelo crachá, né? A gente usa muito crachá, porque o crachá que passa a catraca abre todas as outras portas, né? É interessante. Beleza? E aqui nós temos no oitavo a sala cofre. As salas cofres são criadas para ser um ambiente seguro para data centers, implementando diversos tipos de controle de segurança, de acesso, mecanismo de reação à catástrofe, entre outros. Galera, vocês estão vendo aqui embaixo que tem um chão falso? Vocês estão observando? Isso aqui já ajuda, se tiver incêndio, o fogo passa por aqui, ó. O fogo vai embora e não entra não. É tão reforçado que essas em cima e embaixo aqui são chumbos. Que aí, bicho, pode acontecer o que for. O mundo vai acabar. Inclusive eu brinco com uns amigos meus que quando acabar, dizem que vai acabar, né? Que vai começar tudo de novo. Tem uns caras que dizem isso aí. Eu digo, beleza, mas quando a gente voltar, essa lacofre vão estar tudo inteira lá. Que não vai sumir. É só a gente voltar que os dados vão estar lá armazenados. Porque, galera, pode acontecer o que for aqui que não fica intacto. Fica intacto e não acontece nada aí. Ele é projetado para isso. Oi? Geralmente os bancos têm, né? Eu não vou dizer que todos, mas tem que ter. Né? Geralmente os bancos têm que ter essa sala cofre. Beleza? E a partir da aula que vem, anota aí para mim, Fábio, então quem for vir, você que está vindo também, a gente está parando aqui na segurança lógica. E aí eu vou terminar...